sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like e se inscreva na TV para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema A União da Alma e do Corpo das perguntas 352 a 360. Na pergunta 352, imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? O que é que a criança sente ao nascer? O espírito já está desperto? O espírito sabe tudo que está se passando à sua volta? E eles respondem que não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em uma situação diversa da que ocupava na véspera. Esse despertar do espírito, ele vai se dando aos poucos, na medida que os órgãos vão se desenvolvendo durante a infância, ele vai recobrando a sua consciência, a consciência da sua personalidade, não das coisas do passado. Das coisas do passado ele esquece ao reencarnar. Na pergunta 353, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O Kardec quer saber se, já que a ligação ainda não está completa, é muito tênue, é muito fraquinha, pode-se dizer que ali existe uma alma naquele corpo? E eles respondem, o espírito que o vai animar existe de certo modo fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. O feto ele está ligado ao espírito. A alma nós sabemos que é a condição do espírito depois que encarna. Então, somente quando se completa o processo reencarnatório do nascimento da criança é que nós vamos dizer, houve o reencarne, aquele espírito, agora nós vamos considerar como se fosse uma alma. Porque até então essa ligação ela estava se fortalecendo com o desenvolvimento do feto na barriga da mãe. Na pergunta 354, como se explica a vida intrauterina? E eles respondem, é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal, o corpinho vive uma vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa ao nascer pela vida espiritual. O corpinho, então, tem aquela vidinha o espírito está ali como que vegetando, como se fosse um vegetalzinho. O corpinho está com essa vida animal se desenvolvendo, as células estão se desenvolvendo, porém, esta vida plena só vai se completar ao nascimento, quando o espírito reencarna e então é considerado uma alma reencarnada. E na pergunta 355, há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que fim ocorre isso? Hoje em dia é muito fácil, através do ultrassom, perceber quando a criança, quando houve um aborto retido, por exemplo, quando houve algum processo em que sabe-se que a criança não vai nascer, não vai viver. É muito fácil detectar os problemas intrauterinos. E os espíritos respondem, frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Sempre que há uma dificuldade na gestação, no processo reencarnatório, levando o espírito a desencarnar, é sempre uma prova para os pais e para este próprio espírito que estava reencarnando.
Na pergunta 356, entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Quando nasce uma criança morta, algum desse corpinho que nasceu morto poderia não estar destinado a habitar, a um espírito habitar este corpo? E eles respondem que alguns há efetivamente a cujos corpos nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais, como provação para seus pais. Este corpinho que nasceu e que não tinha um espírito destinado para ele. Na pergunta 356A, pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza que só se desenvolveu o corpo e que nasceu morto e não teve um espírito ali para habitá-lo? E eles respondem, algumas vezes, pode acontecer, mas então o corpo não vive, o espírito, o corpinho nasce morto. Na pergunta 356B, segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Esses detalhes que Kardec pergunta é para que a gente tivesse a certeza do que acontece com uma criança que nasce morta, com uma criança que nasce, que tem um espírito ali habitando, e eles respondem: que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano se nascesse uma criança viva sem um espírito que a habitasse. Então, com certeza, todo ser, toda criança que nasceu viva, que se desenvolve, tem em si um espírito habitando aquele corpo que está num processo reencarnatório em aprendizado na face da Terra. Na pergunta 357, que consequências tem para o espírito o abortamento? O que é que acontece? E eles respondem, é uma existência nula a ser recomeçada. E nós sabemos que o aborto é uma prática muito comum, infelizmente, no nosso planeta. Então, essas questões vêm elucidar a questão do aborto. Na pergunta 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E eles respondem, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. É uma transgressão o aborto, então há crime. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria ele de instrumento o corpo que se estava formando. É uma provação pela qual a criança estaria passando o processo de reencarnação, todo um preparo é feito, todo um planejamento é feito, não é pego qualquer espírito para reencarnar, aqueles espíritos que estão reencarnando através de uma mãe é porque estão ligados a ela de alguma forma, e a maternidade é uma das maiores missões a que o ser humano pode se consagrar durante uma existência. Se nós não fizermos nada, mas cuidarmos da maternidade, dermos oportunidade para que as crianças renasçam, deixarmos o egoísmo de lado, porque hoje em dia muitas pessoas não querem mais ter filhos, e esquecendo até que tiveram a oportunidade de reencarnar. Então nós precisamos, aqueles que estão em condições, jovens que têm condições de formar uma família, de serem pais, precisam evitar o egoísmo e dar oportunidade para que esses espíritos retornem e cumprir os seus papéis de
pais e de mães, educando esses seres, preparando esses seres para essa nova existência, que com certeza este mérito teremos ao partir por termos cumprido a missão de sermos pais e de nos dedicarmos a esses filhos. Na pergunta 359, no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a criança, para salvar a mãe? E eles dizem, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Nesses casos em que a vida da mãe está correndo risco, a decisão é para que se sacrifique o ser que está se desenvolvendo, ou seja, a criança, e deixe a mãe que já está com a vida dela plena aqui na Terra, estruturada, porque essa criança terá uma nova oportunidade de uma nova gestação. E na pergunta 360, será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E eles respondem, vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para julgá-los. O mesmo respeito, o mesmo carinho que se tem para com uma criança que morre ao nascer, ou que nasce morta, ou que vive poucos dias, nós deveremos ter para com o feto. Porque nós sabemos que muitas clínicas de aborto jogam o feto no lixo, não tem respeito nenhum por aquele serzinho que estava se formando. E tudo é criação divina. Tudo que existe na natureza merece o respeito que nós devemos ter para com esta criação. Assim, nós encerramos o estudo de hoje. Muito obrigada e até o próximo encontro.